de oração, para que seja algo direcionado para as mulheres. Não pode ir embora que você vai rezar pela gente. Mas o Senhor sempre fala com todo mundo, é que eu só queria deixar deixa que a noite é para nós, de maneira especial. O tema da pregação de hoje é a permanência... Eu nem lembro. Eu que decido o tema, eu não lembro. Calma aí, gente, um minuto. A perseverança na vontade de Deus nos faz livres. Esse é o tema. Obrigada, Pai. E antes da gente começar, pega aí sua Bíblia. Se você trouxe caderno ou até o celular para anotar, seria interessante anotar, tá bom? Abre aí em João, Evangelho segundo São João, capítulo 15. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 7. Acharam aí? A palavra diz assim: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Eu quero me ater, me especificar nessas primeiras duas linhas. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. E por que eu digo isso? Enquanto eu lia esse versículo, algo que o Senhor colocava no meu coração era de que permanecer não é passear. Permanecer não é fazer um bate-volta, permanecer não é dar um rolê, permanecer não é bater o olho e sair andando. Permanecer é permanecer, certo? Um exemplo bem tosco, mas quando nós nos mudamos de casa, a gente deixa de permanecer em uma casa e nos mudamos para outra casa, Então a primeira coisa que você vai falar para o irmãozinho que está do lado: permanecer não é passear. Mais uma vez, permanecer não é bate-volta. E aí, é engraçado porque assim, quando nós falamos de permanência, e aí o tema, a perseverança na vontade de Deus nos faz livre. Como que nós somos verdadeiramente livres? Jesus também já fala, se a gente permanece na palavra. Essa é uma das passagens mais caras para a nossa comunidade, porque é a passagem de quem nós somos, E aí, quando a gente permanece na palavra, é que nós somos verdadeiramente livres. E daí, não é somente um olhar para a palavra, passear na palavra, fazer um bate-volta na palavra. O que vai me fazer verdadeiramente livre é o quê? Permanecer nessa palavra. Amém? Amém. E aí, quando a gente olha para essa realidade, por que muitas vezes a gente reza e muitas vezes a gente não consegue encontrar respostas, ou muitas vezes a gente não consegue encontrar um sentido, ou muitas vezes parece que a gente nem rezou durante o dia porque a gente passa ali naquela luta interior, naquela briga. Ah, chegou mais uma mulher. Oi, Paulinha. Hoje o grupo é para mulheres, tá? E aí muitas vezes nós rezamos e nós não conseguimos encontrar aquilo que a gente tanto busca, Então muitas vezes a gente pede por paciência, mas chega no final do dia, se teve uma coisa que eu não fiz, foi ter paciência. Ou quando a gente medita o evangelho, tenta meditar o evangelho e não consegue chegar naquilo que a gente tanto busca. E muitas vezes é sim uma demora de Deus, que para nós é demora, mas para Ele é o tempo perfeito. Mas muitas vezes a gente não chega nessa resposta por vontade de Deus, mas muitas vezes nós não encontramos aquilo que a gente tanto busca por falta de permanência nossa. E aí, enquanto eu rezava, o Senhor falava para mim sobre algumas coisas relacionadas à vida de oração. Semana passada, para quem não estava, o rapaz que veio pregar, ele falou bastante sobre vida interior, vida de oração e tudo,
E uma das coisas muito interessantes que ele falou foi de que nós precisamos ter uma vida interior. Não é somente ali um momento. E o que é a permanência, se não essa vida interior? Essa vida de constante em comunhão com Deus. E aí, entrando um pouco no que é de fato essa palavra, porque a palavra ela é o evangelho, a palavra ela é a liturgia diária, a palavra ela se dá muitas vezes também numa meditação de um livro que a gente pega, de um livro que a gente lê, da vida de algum santo, de alguma inspiração. A palavra muitas vezes também ela se manifesta quando o irmão reza por mim e o Senhor inspira algo. Não estou falando que tudo que o irmão fala é de Deus, viu? A gente precisa ter um pouco de discernimento. Mas, vamos, pensar pelo lado bom. Muitas vezes o Senhor fala também através da vida dos irmãos. Domingo mesmo eu fui ter direção espiritual e a minha orientadora me botou lá na frente do sacrário e pediu para 2 irmãs de comunidade dela rezarem por mim. Elas nunca tinham me visto na vida. Elas nunca me viram, eu nem sabia quem eram aquelas senhoras. E elas falaram a minha orientação todinha no meu ouvido. Todinha. Foi confirmação atrás de confirmação. Aí eu tava chorando, eu falei, deixa eu pegar o celular pra eu anotar, pra não esquecer. Aí elas deram risada, Então, sim, muitas vezes o Senhor se utiliza dos irmãos, e não só em momentos de oração, mas uma partilha. Quantas vezes a gente está conversando com alguém, e aí a pessoa fala alguma coisa, na hora, pá, dá um estralo. Uma verdade que é iluminada, Mas também existem aquelas palavras que elas são profecias na nossa vida. O que é isso? Algo que o Senhor nos disse, ou que o Senhor disse através de uma outra pessoa, e que incomoda o nosso coração dia e noite. Vamos abrir agora? Pega aí sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 29. Lucas, capítulo 2, versículo 29. A passagem diz assim: o cântico de Simeão. Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino foi posto para a queda e para o sorgimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia, que é a palavra de salvação para nós. E aí, por que eu li essa passagem, Simeão, ele mesmo fala, eu comecei lendo o cântico que ele diz quando ele segura o menino no colo. Então, Jesus nasce, e aí ele vai ser apresentado segundo a lei de Moisés, e quem está lá no templo é Simeão. Simeão, ele pega o menino, e ali ele vê que se cumpriu definitivamente a profecia do quê? De que viria o Messias. Simeão, ali, ele tem a certeza plena de tudo aquilo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, de tudo aquilo que foi falado sobre a vida de um Messias, está ali nos braços de Simeão. E ele contempla a promessa de Deus Pai para nós, que viria um Salvador. Essa é a primeira profecia que se cumpre. Aí Simeão, ele faz o quê? Ele lança mais uma profecia, Eis que este menino foi posto para a queda e para o sorgimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Aquilo que nós já
sabemos, né? Jesus também cumpre essa profecia. Por quê? Porque esperavam um Messias salvador da pátria, que ia revolucionar tudo, e que ia tirar os judeus do jugo dos romanos, e que ia ser aquela loucura, e que ele ia pegar em armas e um monte de cavalo e tomar a cidade inteira. Ele já é contradição. Por quê? Porque Jesus não veio para isso. Jesus não faz isso. Muito pelo contrário, né? O que ele começa a fazer? Começa a contradizer as leis de Moisés. E come no sábado, e faz aquilo no sábado, e aí toca na mulher pecadora, e aí a hemorroísa toca na orla dele, e aí começa uma contradição, porque daí os judeus olham para aquilo e falam, meu Deus, será que de fato é o Messias? Porque ele está fazendo tudo que não pode, tudo que é contra a lei de Moisés. E aí um belo dia Jesus para e fala no templo, eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Aí começa aquela loucura e tentam jogar ele do penhasco, né? E aí Jesus ele cumpre, nós já sabemos, porque chega no final da vida dele e ele é a maior contradição que este mundo já viu. Um Deus todo-poderoso que se rebaixa e nasce numa manjedoura, que se rebaixa a nossa condição, que morre numa cruz crucificada, a pior pena que poderia ter naquela época, que morre como um sem vergonha, que é trocado por Barrabás. Jesus, ele cumpre todas as contradições que mesmo Simeão profetizando, ele não sabia exatamente, né? E aí, por que eu falei que essa ia ser uma pregação um pouco voltada para as mulheres? Porque daí a gente chega na profecia de Nossa Senhora. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Espera aí, gente. Que a Luísa me desconcentrou. Você vai tirar foto? Vai tirar foto logo. Ô Senhor da Glória. Brincadeira. Eu tenho TDAH, gente. Tô brincando, não tenho não. Vou ler de novo, para eu não me perder. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. E aí a pergunta que eu faço para vocês, né, que eu espero e peço ao Espírito Santo que ele possa ir incomodando o nosso coração nessa noite. Qual que é a profecia do Senhor para a tua vida? O que o Senhor ele disse sobre você, sobre a sua vida, sobre quem você é? Qual é a profecia do Senhor para a sua vida? E aí, pode parecer um pouco genérico, mas como que a gente chega nessa resposta? Através de uma vida de oração. Através da permanência na palavra. Através de todos os dias eu parar, nem que seja ali meia hora, 20 minutos, e rezar verdadeiramente. Porque o Senhor, ele diz coisas sobre nós. Tem coisas que o Senhor me disse quando eu me converti, que aos poucos foram sendo cumpridas. Existem outras que ele disse que ainda não se cumpre. Existem outras que ele disse que eu nem quero que se cumpra. E a gente fica nessa luta de entrar na conformidade com a vontade de Deus. E aí a profecia de Nossa Senhora, e que para nós é modelo de mulher, de santa, de tudo, né? É que uma espada transpassaria a alma dela. Ou seja, já fica uma dica. Muito provavelmente as profecias que estão sobre nós nos levarão para onde? Para o ápice de tudo. Para a cruz. Muitas vezes não serão profecias somente do bônus, né? Na nossa visão. Não vai ser só coisas muito boas e coisas muito maravilhosas. Muitas vezes, as profecias que estão sobre a nossa vida exigirão de nós o quê? Renúncia e sacrifício. E a gente só consegue entender isso a partir do momento que a gente tem uma vida de oração. Porque assim, Nossa Senhora, ela poderia ter fugido da profecia. Quando Jesus entrou na vida pública e aí começaram a perseguir ele, ela podia ter feito o quê? Não, Jesus, vamos fugir, vamos, sei lá,
para o Egito, vamos para qualquer outro lugar, mas não fique aqui em Jerusalém, não. Ela poderia, gente. José, quando ouviu o anjo em sonho, volta lá com Nossa Senhora. Ele poderia não ter voltado. Quando Elias ouve a voz do Senhor, quando João reclina o peito sobre Jesus, e ali tem intimidade. Quando Pedro ouve que ele seria pedra e que as chaves da igreja estariam na mão dele, ele poderia não ter cumprido. E aí aqui a gente entra no quê? No livre-arbítrio. Não é propriamente liberdade. Eu descobri isso lá na instrumento. Eu já sabia, mas meu irmão me lembrou. Porque liberdade é o quê? É fazer a vontade de Deus. O livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então percebam que existem muitas profecias. E por que eu falo que é profecia? Porque elas nos guiam na nossa vida. Para quem é mãe, o que o Senhor te fala sobre a tua maternidade? Você que é consagrado, o que o Senhor fala sobre a sua consagração? O que o Senhor fala sobre a sua vida na sua paróquia, na sua vida com seus familiares? O que o Senhor fala sobre a sua missão pessoal? Qual foi o povo que o Senhor separou para você? Em quem que você precisa ir? Em quem? A gente precisa ter isso muito claro dentro de nós. Por quê? Para nós irmos cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Porque senão fica muito genérico. Por exemplo, qual que é a vontade de Deus para os católicos? Cumprir os 10 mandamentos, ser santo, certo? Tá, mas até aí a gente tem quantos milhares de santos? Todos com missões completamente diferentes umas das outras. Terezinha no claustro, São Paulo pregando para metade do mundo. E assim a gente vai. Santa Faustina no convento, São José de Anchieta pregando. Então, qual que é a profecia que move a tua vida? E aí, sim, existe essa parte da dor, e que muitas vezes é muito difícil da gente aceitar, porque a cruz para nós, ela não é um lugar de conforto, e de fato ela não é. Mas Jesus encontra paz na cruz, porque ele está em plena conformidade com a vontade do Pai. Se o nosso coração ainda está muito inquieto na nossa vida e parece que tem alguma coisa errada e alguma coisa está dando muito errado, e dentro de nós não existe uma paz diante daquilo que nós fazemos ou somos, é porque ainda não existe conformidade com a vontade de Deus. E aí tem essa parte que é um pouco complicada, né, de dor e sofrimento, mas amém. Mas existe também a outra parte, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. É próprio da nossa feminilidade ser motivo de atração. É próprio. Eu particularmente consigo ver isso muito na minha profissão. É muito diferente um professor homem de uma professora mulher. A forma de acolher, a forma com que os alunos gostam de ficar falando, e fala da vida, e fala do pai, e fala do que acontece em casa. É assim. E quando que eles começam a falar? É assim, é batata. Quando que eles começam a falar? Quando eles se sentem confortáveis com a gente. Claro que eu não estou falando que o professor homem é ruim, viu? Eu estou falando que é diferente, que na mulher existe essa maternidade, essa atração, esse acolhimento. E aí a pergunta, mais uma vez, que eu faço. Quem são as pessoas, quais são as pessoas que você precisa, através da sua feminilidade, tocar o íntimo dela? Porque, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. E quais são os pensamentos íntimos que nós precisamos tocar para que as pessoas encontrem com a verdadeira liberdade? Quais são essas pessoas? Quais intimidades que a gente precisa se aproximar e que a gente precisa acolher para que as pessoas encontrem verdadeiramente o Cristo libertador?
capaz de libertar, de curar aquela pessoa, de não resolver todos os problemas dela, mas encontrar sentido e firmeza naquilo que ela vive. Quem são essas pessoas? Nós temos o dom disso. Nós temos o dom de acolher, nós temos o dom de atrair, nós temos o dom de falar de uma maneira diferente dos homens. E é somente através da dor de Nossa Senhora que muitos pensamentos íntimos são revelados. Muitas vezes é através da nossa luta, é através da nossa conformidade com a vontade de Deus, é através do nosso sacrifício, é através da nossa cruz que muitas pessoas serão alcançadas. Particularmente para mim, e aqui eu já vou indo finalizando, porque eu quero que a adoração seja bem profunda. Para mim, muitas vezes, é muito difícil ouvir certas vontades e inspirações de Deus. E aí eu entro numa luta eterna de ficar tentando brigar com Deus. Só que isso só gera o quê? Desgaste na nossa vida interior. E muitas vezes a gente se desgasta na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, e fica tudo muito cansativo, e fica tudo muito, meu Deus, mas tem que ir, meu Deus, mais isso, nossa, mas tem que acordar cedo, mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente fica lutando contra Deus. Tentando mudar a vontade de Deus e falar, não, Senhor, se conforma a minha vontade. Não eu a sua, mas se conforma a minha. Podia ser um pouco mais fácil, mas só podia mudar fulano de tal, mas podia fazer isso pelo meu marido, mas e aquilo. E a gente fica tentando maquiar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus para nós, ela não muda. Se o Senhor me chamou a ser consagrada, eu serei consagrada. Se o Senhor me chama a ser mãe, eu serei mãe. Se o Senhor me chama a ser diferente no meu trabalho, ter atitudes que ninguém tem no meu trabalho, eu preciso ser esse diferente. Fecha os teus olhos aí rapidinho. E eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele possa ir revelando aos nossos corações quais são as profecias. Quais são as profecias que Ele tem para cada uma de nós, para cada um de nós que estamos aqui. O que o Senhor deseja da tua vida, da tua missão? Qual algo a mais que o Senhor Ele te pede nessa noite? É ser mais paciente, é se desgastar mais na sua vida de oração, no seu momento com Deus, é assumir uma missão, é lidar com um irmão muito difícil, é lidar com a tua família, com os teus filhos. Qual algo a mais o Senhor te pede no dia de hoje? Espírito Santo de Deus, eu te peço, revele aos nossos corações, Senhor, qual é a tua vontade. A luz brilhou aos olhos do velho Simeão, para que a salvação resplandecesse. Simeão segurando nos braços aquele a que tanto tempo esperava, adorando aquele que é o cumprimento de todas as profecias desde o início dos tempos. Tudo foi feito para o Cristo, todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, foram feitas para o Verbo. E esse mistério se tornou manifesto. Jesus é apresentado segundo a lei de Moisés. Aqui também é proferida duas outras profecias, uma para o santo menino e a outra para a sua santa mãe.
Eles seriam um sinal de contradição e de queda e de sorgimento para muitos. Ela, por sua vez, receberia uma espada transpassada na alma para que muitos pensamentos íntimos fossem revelados. Ao final da vida, o Messias e sua mãe tinham cumprido tudo com maestria. Eles não deixaram uma vírgula sequer passar despercebido. Tudo foi realizado. Não podemos ser profecias falidas e não realizadas. Precisamos cumprir tudo aquilo que um dia Deus já pronunciou sobre nós. Não posso ser uma profecia incompleta. Ajudai-me, Senhor, e tornai-me digna de ser filha no Filho. Amém. Vamos nos preparar para receber o Senhor?